Olá pessoal, bem-vindos. Vamos direto ao ponto. Marco Aurélio, aqui no capítulo 8, no item 40, eu parei quando ele fez a seguinte pergunta, não só apenas uma pergunta, fez uma afirmação, né? Diz aqui, mas eu não sou a razão. Aí ele diz, seja. E eu disse que eu ia comentar sobre isso. Então, vamos pensar na nossa vida, nas nossas decisões. Marco Aurélio está nos dizendo que precisamos usar a razão. E a gente tem que olhar para a nossa vida e diz, como que estamos hoje utilizando a nossa mente? Normalmente estamos colocando a nossa mente nos nossos pequenos desejos, naquilo que queremos conquistar, utilizando a nossa mente para descrever coisas. Isso é o uso correto da razão? Eu diria que não. Mas como assim, né? Ah, por exemplo, eu estou me enchendo de livros, de conhecimentos, mas não estou usando esses conhecimentos. Estou usando a minha razão? Não, porque a razão, ele vai inclusive falar um pouquinho na sequência, ela tem a ver com o uso da inteligência e ela tem a ver com, sempre digo aqui, né, inteligere, escolher dentre as possibilidades aquilo que vai nos transformando cada vez mais em seres humanos, humanos fraternos, com valores, com virtudes, na busca da sabedoria, e tem a ver então a razão com o nosso guia interior, porque se eu não estou em plena consciência de quem sou, de qual é o meu ideal de vida, e eu utilizo a minha mente, aquilo que muitas pessoas chamam de inteligência, para viver no dia a dia, eu estou vivendo de uma forma condicionada e dificilmente vou criar alguma coisa nova na minha vida e inclusive algo novo que possa contribuir com o todo. Quando eu vejo apenas uma parte de uma forma bastante egoísta, eu não consigo, por exemplo, extrair da vida as leis que ela está me dizendo o tempo todo. Agora, se eu estou mais concentro, né? Ou seja, concentrada, concentro, estável, com a minha mente pacificada, com os meus desejos também pacificados, com as minhas aversões pacificadas, eu começo a perceber que por trás de todas as coisas existe uma lei, ou pelo menos eu começo a buscar enxergar o porquê, para quê, não simplesmente eu sei fazer alguma coisa, mas por que fazer essa forma, né? Para que isso dentro de um contexto mais global, né? Eu dentro de um universo maior, com as pessoas, com a natureza como um todo à minha volta. E aí eu começo a extrair alguns conhecimentos, porque eu vou identificando essas leis, vou entrando um pouco mais em mim, me conhecendo, verificando como eu reajo, e aí sim eu começo a colocar a minha mente dentro de uma ordem, dentro de um comando. O Epíteto, né, que é outro filósofo estoico, ele dizia, né, proteja a sua mente e ela protegerá você. Então tem muito a ver com isso. Eu vou continuar lendo e aí depois eu comento um pouco mais porque ele vai falar bastante sobre isso, né? Vamos lá. Um obstáculo à sensação é um mal para uma natureza animal. Um obstáculo ao instinto é igualmente um mal para uma natureza animal. Há ainda outras coisas que podem ser igualmente obstáculos e males para a constituição vegetal. Um obstáculo à inteligência seria um mal para uma natureza inteligência, ou seja, nós humanos. Aplica tudo ao teu caso. Foste tocado por uma dor, um prazer? Será coisa da sensibilidade. O teu movimento instintivo chocou contra um obstáculo? Se te deixas arrastar por esse movimento sem reservas, é um mal para ti enquanto ser racional. Mas se moderas a inteligência, não és nem lesado, nem entravado. Quanto ao que é próprio da inteligência, nada além dela costuma aí levantar obstáculos. Ela é inatacável pelo fogo, pelo ferro, pelos tiranos, pela calúnia, por tudo.
quando a inteligência se tornou uma esfera perfeita, permanece-o. E aí, gente, como é que fazemos então para mudar? Ele está nos dando aqui uma receita básica. Temos que mudar a forma como utilizamos a nossa inteligência. E como é que a gente utiliza a nossa inteligência se eu sei que eu quero mudar? Eu não quero mudar de forma, eu não quero mudar de roupa, eu não quero mudar de pele, ficar com a pele mais bonita. Pode até fazer isso também, tá tudo bem, mas eu quero mudar na essência. E para eu mudar na essência, a primeira coisa, eu preciso me identificar aqui com aquilo que ele diz de cara. Sou parte de que reino? Reino humano. Não somos animais instintivos, não somos vegetais, não somos minerais, somos humanos. E o humano é dotado dessa capacidade da razão. Quem usa corretamente uma razão? A pessoa que consegue extraindo leis de todas as coisas na vida, vai buscando entender. Agora imaginou se a gente não conseguisse utilizar, por exemplo, a nossa intuição, os nossos valores para essa contribuição com o todo, a gente ficaria sempre com a mente desperta, fazendo sempre as mesmas coisas. Vamos dar um exemplo básico, né? Por exemplo, Isaac Newton, depois a gente continua o texto. Isaac Newton estava ali sentado numa árvore e pumba, caiu uma maçã na cabeça dele. Muita gente faria o quê, né? Se está ali na sua vida, programada, modo automático de avião. Ó céus, ó vida, meu Deus, olha que azar, eu aqui embaixo dessa árvore, justamente quando eu estou, essa maçã cai na minha cabeça, vitimização, né? Vitimização e sofro, né? E sofro hoje, comento isso amanhã e depois, olha, mas eu fui ali. Enfim, a mente voltada para si, né? Aquela maçã só caiu para me machucar, né? E nada além, né? Agora, um homem dotado de uma presença, que ele vai aqui, inclusive na sequência, falar desse guia interior, e tá atento, e tá com essa mente concentrada, tá buscando extrair da vida essas leis universais, ele pensa, bom, essa maçã caiu, por que ela caiu? Né? Deve existir uma lei para que isso caia, assim como existe lei na minha vida. Para tudo que eu faço, ação e reação, eu tenho que buscar as causas das coisas que estão acontecendo hoje. Tornar ciente, mas não tão pessoal. Existem causas que da minha vida eu posso ver causas universais e no universo ver causas que, olhando para ele, eu vou extrair leis da minha vida. Finalizando a história do Einstein. O que faz uma pessoa que está dotada, está desperta? Ela vê uma situação e ela vai buscar essa lei. E aí se sobe, né, quando se está um pouco mais consciente, se sobe a esse plano das ideias e se vê, né, a origem. E dali se extrai uma ideia, é uma intuição que a gente vai utilizar associado à inteligência, uma intuição muito maior do que essa que a gente costuma dizer. Tive uma intuição e liguei para a pessoa, isso não é intuição. Mas tudo bem, vamos voltar aqui ao ponto. E aí eu vou, extraio essa lei e transformo isso num teorema, numa matemática que vou aplicar para todos, para um fim geral. Então, quando a gente está atento, como esse exemplo do Isaac Newton, em tudo eu vou conseguir aprender uma essência e que não tem nada a ver com se deixar arrastar, por exemplo, como ele está dizendo aqui, com esses instintos. Pelo contrário, esses obstáculos que vão acontecendo na minha vida vão fazendo que eu, a partir dele, aprenda, comece a ler na natureza, o que a natureza está me dizendo. Vou parar por aqui, porque não vai dar tempo de ler e comentar. Continuamos então amanhã, se Deus quiser. Faz um bom exercício hoje, pessoal. Olha na rua alguma coisa e pensa, o que eu posso extrair uma lei disso? Às vezes a gente acha que é tão difícil, né? Mas não, às vezes você vê um idoso passeando na rua, certo? E tá ali comentando alguma coisa. E você pode então aprender, por exemplo, algo sobre a velhice, se você ainda não está nessa idade da velhice.
E você pode, por exemplo, olhar para um jovem do lado tendo um outro comportamento. E aí, às vezes, nessa simples observação do comportamento do idoso e do jovem, você consegue extrair um conhecimento maior e aproveitar isso na sua vida. Tá bom? Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.